saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Você já deu a paz para quem está do seu lado aí? Que a bênção de Deus possa vos alcançar nessa manhã. São de soldado. Porque nós fazemos parte, nós alistamos em um exército. E esse exército é o exército de Deus. Eu sei que é época de festa, o povo gosta de, na posição de soldado, e por que hoje não? Nós somos uns soldados de Cristo. E se nós somos soldados, nós temos que estar na onde? Na posição de... Porque a qualquer momento a guerra pode estourar e nós temos que estar prontos e preparados para a correria. Então vamos nos preparar para a guerra. Quem tem a mão aí, levante a mão. Não, eu pedi só para levantar a mão. O glória a Deus eu ia pedir depois. Quem tem a mão, levanta a mão. Está aprendendo. Agora, a sua maior arma, você vai levantar a mão e vai dar um glória. Tá bom? Calma, eu vou dar ordem. Eu sou o comandante. Eu sou o capitão. E aí, quando eu dar a ordem, vocês dão a glória e levantam a mão. A mão já está levando, alguns já está. 1, 2, 3. Levanta a mão e... Não é só um não, é para continuar. Levante a mão e dá glória. Isso, levante e dá glória. 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 Levante a mão e dá glória a Deus. Isso, soldados, isso, soldados, isso, soldados. Levante a mão e dá glória a Deus aí. Aleluia, 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 glória, aleluia, aleluia, glória. Não cessa, não cesse, não cesse de glorificar. Com gemidos que palavras não podem explicar. Intercessões, quando dobro meus joelhos em meias. Oh Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que Jesus eu tenho aqui
e chorar. Levante a mão e cante. Quando as lágrimas. Cante. Digo, É bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. logo as lágrimas dos olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ó Jesus, a te confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero seu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servireis, porque comigo estará. Sofrer com Cristo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. É muito bom. Servirei, porque comigo estarás. Sofrer com Cristo é bem melhor do que viver errando. O quê? Perdoa-me. Por quê? E às vezes eu não consigo nem falar. Por quê? Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar. Aleluia. Queridos, eu queria que você pegasse a Bíblia, por favor. Hoje a casa está linda, está cheia. E de fato só com o nosso povo. Que Deus abençoe vocês. Provérbios 22. O assunto que nós vamos tratar aqui hoje é um assunto muito sério. E já vou avisando que não é nada pessoal, mas é muito sério o assunto. E talvez o Glória vai sumir, mas eu não vou medir as minhas palavras. O assunto é sério. Sabe aquela conversa séria quando alguém manda lá
lá uma mensagem para a gente, diz assim: preciso falar com você. E a pessoa some. E a gente fica, será o que é? Será que é bom ou é ruim? E o assunto também é sério. Provérbios 22, 28. Provérbios 22, 28. Quem achou diz amém. Provérbios 22, 28. Eu quero que todo mundo ache, para nós meditarmos juntos na palavra. Eu disse para procurar, não conversar. Então, segure a conversa para depois do culto. Porque quem vai conversar com a gente agora é Jesus. Então, só ajude a pessoa. Não deixa que nada roube esse culto de você. Podemos fazer a leitura da palavra? Se todo mundo achou, diz glória a Deus. Se todo mundo achou, diga glória. Glória. Por favor, encontre e vai dando glória enquanto vai encontrando. Que diz assim a palavra de Deus. Aí atrás está dando para ver aqui na frente? Está dando certinho aí? Quem tem a Bíblia aí? Deixa eu ver quem tem a Bíblia. Nós começamos falando de soldado, irmão. Tem que estar armado e preparado. Quem tem a Bíblia aí? Deixa eu ver os crentes que ainda traz a Bíblia para ceia. Deixa eu ver, levanta a espada aí. Guerreiros têm que carregar a espada. Soldado na guerra sem espada morre. Tá bom? Não confie na espada do outro não, porque você tem que ter a sua própria. Que diz assim a palavra de Jesus, Provérbios 22, 28. Eu quero que vocês leiam em voz alta. 1, 2, 3. Não removas os antigos limites que teus pais fizeram. Em outra tradução, não remova os marcos antigos que fizeram teus pais. De novo, 1, 2, 3. Limite. Mas vamos trocar limite por marcos. Vamos lá? Não remova os antigos marcos que teus pais fizeram. Diz amém. Diz amém. Se assenta, por favor. Se você quiser glorificar agora, glorifique enquanto eu não começo a pregar. Porque pode estreitar e você não querer dar glória. Então, aproveite. Mas eu não preciso do glória de ninguém para pregar. Se você dá glória, eu prego. Senão, eu continuo pregando do mesmo jeito. E já disse que o assunto não é pessoal, é a palavra de Jesus. Eu queria falar sobre outro assunto também que também é um pouquinho complicado. Nós estamos aqui
numa manhã de reunião espiritual. E nesta reunião, nós estamos reunidos para celebrarmos a memória do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para o livro de Provérbios, quem escreve é Salomão, e Provérbios são conselhos do sábio Salomão, demonstrando a sua sabedoria em aconselhar. Provérbios, olhando para o capítulo de número 22, há algumas instruções de Salomão, e todos conhecem no versículo 6, Salomão escreve: ensina o menino no caminho que deve andar, para que na sua velhice o menino não desvie do caminho que você ensinou. Só que ele termina, ele vai concluindo o capítulo 22, ele muda um pouco o assunto, e ele diz: não remova os limites antigos que fizeram os teus pais. Para quem não sabe, marcos ou limites aqui, ou marcos, eu vou usar esse termo, marco, eram uma cerca no tempo de Salomão, que eram limites de uma propriedade. Nessa propriedade todo mundo conhece, todo mundo tem casa, e na sua casa tem um limite, que ninguém pode passar esse limite se não for permitido. Tem um muro, tem uma cerca e tem um portão. É um limite. Aquilo é um marco que você plantou ali. E Salomão está dizendo que nós não devemos remover os marcos ou os limites antigos que os nossos pais puseram. Na verdade, quando uma propriedade tinha um marco, um limite, esse marco não podia ser ultrapassado, ou o limite não podia ser ultrapassado. E trazendo para o lado espiritual, isso significa princípios. Deus estabelece princípios ou marcos para nós, e nós não devemos ultrapassar os limites que Deus impõe, porque são princípios que Deus coloca, que não pode ser mudado. Ainda que eu não esteja agradando, eu não posso mudar um limite que Deus estabeleceu. São princípios. E se são princípios, são valores espirituais que foram estabelecidos por Deus para reger a nossa vida. Esses marcos ou esses princípios de Deus, eles nos separam do bem e do mal. Esses marcos ou esses limites ou princípio que Deus estabelece, ele nos separa do bem e do mal, do puro e do impuro, do santo e do profano. Só que o conselho de Provérbios é: não remova. O conselho de Salomão em Provérbios é: não apague o que Deus determinou. Não tire os marcos que Deus impôs. Não remova os limites que Deus colocou. Marcos ou limites, como você quiser chamar. Deus, os limites ou os marcos de Deus,
estão sendo cada vez mais removidos da vida da igreja, da vida dos crentes. Deus impôs marcos ou limites, só que nós não estamos agradando dos marcos e dos limites de Deus, e queremos viver na nossa forma, do nosso jeito. E o que Salomão está dizendo: não remova, não apague o que Deus determinou. O que Deus determinou está determinado. Não estou agradando, vaza. Mas os limites têm que ser o limite de Deus. É pesado demais, vaza. É limite de Deus. Não, esse pastor prega duro demais. É limite de Deus, vaza. Se não quer os limites de Deus, tem qualquer lugar que te receba, mas aqui ainda tem limites. Na igreja ainda tem limites. Tem marcos que não podem ser removidos. E abre o olho, porque os limites vão voltar a ser limites dentro da igreja. A doutrina continua sendo doutrina. Vaidade continua sendo vaidade. Só que tem uns que estão esquecendo os limites que Deus impõe. Não, pastor, é coisa de homem. Mas a igreja é regida pela palavra. E se a igreja é regida pela palavra, tem limites. Eu sabia que não ia ter glória. Tudo tem limite, gente. Uma hora a medida enche. Limites é para ser respeitado. Tem muita gente removendo os limites de Deus, retirando da vida dele e da igreja os limites. Ei, a igreja não é a casa da avó Joana. A igreja tem dono. Vou dizer, não vou falar que a igreja tem pastor, não. Eu estou dizendo que a igreja tem dono. E se a igreja tem dono, tem limites. Tem limites no altar. Para pertencer à igreja, tem regras. E regras e normas que regem a igreja. E estas regras e normas precisam ser cumpridas. Se não gosta, vaza. A gente, o tempo está passando e a gente estamos removendo aquilo que Deus estabelece na sua palavra. Não é, pastor, me mostra na Bíblia. A Bíblia tem que falar tudo. A Bíblia tem que especificar todo pecadinho para você que é pecado. Ela disse: não remova os marcos, aquilo que seus pais implantaram, aquilo que seus pais puseram. Só que ao contrário de algumas igrejas e algumas pessoas têm removido os marcos de Deus. Isso aqui é para dar glória. É algumas pessoas que têm removido os marcos, têm deixado os marcos, têm apagado os marcos de Deus ou os limites de Deus. Ainda bem que Deus pode contar com uma geração que está disposta a lutar pelos marcos de Deus.
Deixa eu ver se essa geração está nessa casa, nesta manhã, para levantar a mão e dar um grito de glória. Segure na mão de um crente, por favor. Pelo menos de um. Balança ele e diz: não remova os marcos de Deus. Pergunta para ele ou para ela: Deus pode contar com você nesta geração para não remover os marcos dele na sua vida? Ainda bem que tem uma geração que ainda não se cala. Ainda bem que tem uma geração que Jezabel não amordaça a boca dela. Alamanda candoraba chave daragai. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu prego para uma geração e faço parte de uma geração que Jezabel não cala a boca dela. Acabe não cala a boca dele. Ainda tem Micaías. Ainda tem Micaías. Deixa eu ver se tem Micaías na casa, que não se cala, apanha, ganha murro no queixo, mas fala, Micaías. Ainda bem que Deus pode contar com uma geração. A pergunta é: Deus pode contar contigo? Pode contar contigo? Não se cala. Eu sei que tem gente que quer calar a nossa boca. Quem é ele para falar assim? Eu sou igual tu, mas quem me usa é mais poderoso do que tu e eu. Quem é ela para falar assim? Quer ser mais santo do que todo? Não é não. É porque eu decidi não me calar. É porque eu decidi deixar Deus falar através dessa voz. Oh glória. Ainda bem que Deus pode contar com uma geração que encoraja, que fortalece a igreja com aquilo que Deus ordenou. Santidade é santidade, pecado é pecado. Ah, meu Deus do céu, está na hora de voltarmos os preceitos da palavra. A Bíblia diz, ou a Bíblia mostra, desde o antigo pacto, homens que removeram os marcos que Deus estabeleceu, os limites. Eles ultrapassaram os limites de Deus. Deus coloca o limite: aqui não passa daqui, vai até aqui, daqui você não vai. Só que a Bíblia mostra, pastor Valdeci, homens ultrapassando o limite que Deus colocou: não passa daqui. Só que eles teimaram e passaram os limites que Deus estabeleceu para eles. Vai doer, mas o que dói cura. Não mete a besta de ultrapassar os limites que Deus estabeleceu para a sua vida. Não queira ser o que Deus não chamou você para ser. Fica no limite. Não remova o marco que Deus estabeleceu para você. A Bíblia mostra que esses homens, ou alguns homens, removeram os marcos, ultrapassaram os limites. Só que o pior é que as consequências de você quebrar um princípio ou remover o marco de Deus, as consequências podem ser desastrosas. E talvez você esteja vivendo o desastre dos limites que você quebrou. Todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, nós sempre haverá uma consequência. Repito,
todas as vezes que nós desobedecermos a Deus, há uma consequência. E tem muita gente vivendo a consequência da sua desobediência a Deus. E vou até, talvez, né, a gente não fala muito disso. Até por desobedecer a um regulamento interno de uma instituição, nós estamos desobedecendo a Deus. Coisas que antigamente para nós era pecado, hoje não é mais pecado. Coisas que a gente repudiava, hoje a gente brinca com elas. E isso nós fazemos parte de uma instituição ou de um ministério que é sério. Só que muitos de nós estamos abrindo mão daquilo que a gente foi ensinado. Estamos removendo aquilo que Deus aprovou. Pode não ser pecado, mas Deus aprovou o ministério do jeito que é o ministério. E aí a gente começa abrindo mão, começa com poucas coisas. Daqui a pouco o pecado está escancarado dentro da igreja. Aí Deus já não fala mais, Deus não revela mais, Deus não manifesta mais. Porque nós estamos ultrapassando os limites que Deus estabeleceu para nós. E hoje Deus nos trouxe aqui, eu poderia trazer uma mensagem mais expositiva, mas a mensagem hoje é mais reflexiva. Paulo disse a Timóteo: Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, Timóteo. Membros, obreiros, não abre mão da doutrina. Quem sou eu para dizer isso aqui? Mas eu tenho uma palavra e Deus está falando pela minha boca. Não abre a mão da doutrina verdadeira. Aquilo que nos impede, ou aquilo que nos escandaliza o nosso irmão, vamos tirar de nós. Porque Paulo disse: se comer carne escandaliza meu irmão, eu não como por causa disso. Não faça aquilo que o seu irmão que é fraco se escandalize, porque você dará conta diante de Deus. É hora da igreja voltar aos princípios. Eu repito, é hora da igreja voltar aos princípios. Deus estabelece limites. Pastor Adão, porém, sou eu que escolho ser fortalecedor ou ser um removedor dos limites. A pergunta é: você é removedor ou fortalecedor dos limites de Deus? Viu alguém sem a doutrina? É membro, senta perto de você, membro do mesmo grupo. Chegue nele: meu irmão, Deus não se agrada disso. Minha irmã, Deus não se agrada disso. Ah não, mas isso não tem nada a ver, é o filho do diabo. Não tem nada a ver. Isso não atrapalha minha, pode não atrapalhar, mas atrapalha quem é fraco. Tem gente fraco na igreja porque fica olhando para aqueles que não cumprem a palavra. E nós precisamos ser fortalecedor e não removedor dos marcos de Deus.
Quando eu tiro a visão de Deus e ponho a minha visão, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou removendo. Na minha visão isso não é pecado. Na minha visão isso não tem nada a ver. Esse tem nada a ver, lá no inferno está cheio. Lá no Hades está cheio de gente que estava na igreja, pregou com um microfone como esse. Não tem nada a ver não. Só uma olhadinha não tem nada a ver. Só um pecadinho não tem nada a ver. Só falar do presbítero não tem nada a ver. Só falar do jovem não tem nada a ver. Só falar da irmã não tem nada a ver. É o que vai levar muita gente para o inferno. Cuidado com esse não tem nada a ver. Não, a doutrina está mudando, a igreja está mudando. Quem está mudando é os homens. A doutrina é a mesma, a palavra é a mesma, o Deus é o mesmo, a igreja é a mesma. Somos nós que precisamos nos alinhar à palavra. E aí, a gente culpa a igreja. Esquecemos que nós fazemos parte dela. Deus não cura mais. Paralítico não levanta mais. Porque a igreja mudou a doutrina, né? Não é tu que mudou, foi eu que mudei. A igreja continua sendo a mesma, porque o Deus da igreja é o mesmo. É o mesmo. Ele continua dizendo assim: se vocês voltar para os marcos antigos, meus limites, eu volto a ressuscitar morto, eu volto a levantar paralítico, eu volto a ordenar a minha bênção sobre vós. Se vocês obedecerem a minha palavra, guardar os meus mandamentos, vós sereis abençoados. Não remova os limites. A verdade é que quando eu desprezo o que a Bíblia diz, eu estou removendo os marcos de Deus. Segure na mão de um crente e diga para ele: não remova. Não remova. Não remova. Não remova. Não remova os limites de Deus estabelecido. Seja crente. Crente tem limites. Paulo diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Paulo tem limites na igreja. Mas todo mundo faz. Paulo está dizendo: ei, você não é todo mundo na igreja, não. Dentro da igreja tem limites. Lá fora pula carnaval, na igreja não tem bateria de samba, não, meu amigo. Ô glória, tem limites. Lá fora adultera, cai em pecado. Na igreja tem limites, tem santidade, tem separação, tem renovo, tem unção, tem graça na igreja. Eu sabia que não ia ter glória, já falei antecipado. Não despreza o que a Bíblia diz. Deus ordenou e colocou limites. Disse para Adão e Eva: eu coloco vocês no meu jardim, mas tem um limite. E qual é o limite, Senhor? Está vendo aquela árvore ali? Não come dela. Não toque nela. Melhor, não chegue perto dela. Por que, Deus? Porque esse é o meu limite para vocês. Desfruta de tudo, porém tem uma que é minha. Não toca no que é meu. 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 Tem limites, Adão. Ô Eva, tem limites. Não come da árvore da ciência do bem e do mal. Só que Adão,
E Eva comeu do fruto que Deus disse não come. Quando eles vai se aproximando, Deus disse: eu falei. Vai não, Adão. Faz isso não, Adão. Você vai morrer, Adão. Não passa esse limite. Só que Adão não ouve, porque Deus já havia falado. Adão, não aproxima, não passa daqui. Adão. A serpente ludibriou eles. Eles comeram e Deus disse: agora deu ruim. Porque se você vivia no jardim em paz, vai ter guerra. Eu disse para não ultrapassar a cerca. Você ultrapassou a cerca fora. Eu disse para não quebrar os meus princípios. Quebrou fora. Fora do jardim. Não dá para viver mais aqui. Fora. Uma coisa é o mundo viver em pecado. Outra coisa é a igreja viver dentro da igreja em pecado. Uma coisa é o homem lá pegar todas. Outra coisa é um crente da igreja sair querendo pegar todas. Tem limite. Tem limite. E se tem limite, é para ser cumprido o limite. Não passa do limite. Quer aprontar? Sai da igreja. Não fique aprontando dentro da igreja e mostrando uma cara de santa e santo, porque Deus está vendo. Tem limites que você está quebrando e a consequência vai ser desastrosa. Talvez não seja agora, mas vai chegar a hora que Deus diz: quebrou o limite, fora, fora. Talvez não seja hoje, mas o que vai ter de crente quebrando a cara no grande dia, irmão, não está escrito. Adão come, consequência, fora do jardim. Sabe qual foi o resultado? Desastroso. A primeira mentira. A primeira maldade. O primeiro assassinato. O primeiro adultério. Por quê? Porque quebrou um limite que Deus estabeleceu. Quebrou o limite, Adão. A primeira desconfiança: não confio mais em você. A primeira traição: ainda pode haver reconciliação. Só que, porém, a primeira desconfiança: não confio mais. Primeiro pisou na bola, escorregou. Pisou na casca de banana, caiu. Só que quem recebe diz: caiu, né? Quebrou o princípio. E na verdade ninguém cai de uma vez. Quando chega a cair, é porque já estava caída há muito. Porque foi dando brechas, foi quebrando princípios que Deus havia dado. Daí, o homem perde a sua inocência, já não é mais inocente. Agora Jesus chega e diz: se você olhar para uma mulher e desejar, já cometeu o ato.
Não precisa mais consumar. Olhando e desejando já está consumado. Mas ele vai fundo. Para não quebrar princípio, se a tua mão te faz pecar, corta ela, mas não quebra princípio. Se teu olho te faz pecar, arranca ele, mas não quebra princípio. Se a sua língua te faz falar e maldizer as pessoas, corta ela, fica sem língua, mas não quebra princípio. A inocência e a intimidade com Deus foi perdida. Deus, ele olha para Adão e diz: você quebrou os meus princípios, e eu preciso te tirar do meu jardim, já que você não está pronto para cumprir princípio, não está pronto para viver na minha casa. E você sabe que casa de pai tem princípio, né? Mas só que tem uns filhos que quer mandar dentro de casa. A casa do pai tem limite, tem princípio. O pai disse: não ultrapasse essa barreira. Lá em casa, meu pai dizia assim: eu não quero, vocês podem não ir para a igreja, mas aqui dentro de casa não traga mulher. Aqui dentro de casa eu não quero música profana. Aqui dentro de casa eu não quero nenhuma bijuteria. Quer fazer? Faz da minha porteira para fora, mas da porteira para dentro quem manda sou eu. Papai, mas eu já sou de maior, mas está debaixo do meu teto, quem manda sou eu. Só que tem uns filhos que é eles que mandam nos pais. Vive debaixo da tutela do pai, mas não obedece o pai. E aqui eu levo para o lado espiritual. Daqui a pouco a gente chega nessa parte, ou na próxima. Na igreja tem um pai também, e o pai estabelece limites. Se não gostar da regra, vaza. O filho mais novo olhou para o pai e disse: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence, porque eu vou embora, porque eu não quero cumprir os limites estabelecidos dentro de casa. Então, se é para quebrar, eu quebro saindo de casa, mas dentro de casa não posso. O pai deu, dias depois ele pega, sai, perde tudo, quebra os princípios, remove os marcos. Aí, consequência, vai desejar comer bolota de porco. Quando ele está lá quase comendo, ele lembra e diz: na casa de meu pai, na casa de meu pai, até os seus jornaleiros não padece necessidade. E eu aqui estava na casa do pai, eu tinha tudo e não sabia o que era bom na casa do pai. Mas ele está lá no chão. Ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Eu quebrei os limites, eu pulei a cerca, mas eu quero voltar para a casa do pai onde tem limites. Eu quero voltar para a casa do pai onde tem regras. Eu quero voltar para a casa do pai. Uramanda clama lama xanda lama. Só aqueles que estão dispostos a não quebrar as regras, levanta a mão e abre a boca e recebe algo de Deus. Sabe quais são os lugares que mais nós quebramos os princípios ou as regras? O local que nós mais ultrapassamos esses limites é dentro da nossa casa, aonde ninguém está vendo, aonde nenhum membro vê, aonde nenhum pastor vê. Nós quebramos essas regras.
E quando nós tomamos essa decisão, ou essa atitude, nós acabamos levando maldição para dentro de um lugar que deveriam ser bênção. Me perdoe pela franqueza, não pela palavra. Não adianta mostrar uma carinha de abençoado. Não adianta ter uma carinha de abençoada se os princípios estão sendo quebrados dentro do seu lar. Você não está com a bênção, você está com a maldição. Mas hoje eu vim te levar para a bênção. Fica tranquilo. Hoje eu vim expor a maldição que você está carregando. Cumpre os princípios que está escrito aqui, ó, que a bênção vai voltar e a maldição vai ter que abrir espaço. A nossa casa era para ser um pedaço do céu. Só que sinto muito, tem muitas casas que é mais fácil ter um pedaço do inferno do que um pedaço do céu. Porque ninguém sabe o que é ter paz dentro daquela casa. Não, e não estou falando na casa do ímpio, não. Na casa do crente. Porque é soco de cá, é pontapé de lá, é briga de cá, é xingamento de lá. E chega no dia da ceia, santo, santinha. É um cordeirinho em pele de lobinho. A sua casa tem que ser um pedaço do céu. Eu vou repetir. A sua casa tem que ser um pedaço do céu. Eu vou para o céu, mas o céu não está dentro da sua casa. Maldiz, xinga, e o céu está longe. Um lugar que deveria ser santo se tornou profano. Por quê? Porque nós, em vez de levar o céu, nós levamos o inferno. Que casa? Essa casa é um inferno. Essa família é um inferno. Esse casamento é um inferno. Você pronuncia, você recebe. Porque palavras não voltam. Não tem como corrigir palavras lançadas. Esse menino é um demônio. Quem que ele vai ser? Um demônio. Porque se você chama ele, ele vai. Agora se você olha e fala: ô demônio, você tá aí, né? Mas eu tô te vendo, vaza. Porque a minha casa é um pedaço do céu. Na minha casa é o céu. A minha casa é o céu. A minha casa é o céu. A minha casa é um pedaço do céu. Segundo homem que removeu o marco de Deus foi Acã. Deus disse para Josué: Josué, eu não quero nada de Jericó. Tudo que houver em Jericó, homem, mulher, criança, a cidade, os animais, a prata, o ouro, queima. Eu não quero nada. Mas o seu Acã é removedor de marcos, é quebrador de princípios. Ele olha e passa a ver uma capa. Epa, capa, essa capa é babilônica, é boa, é minha, ninguém está vendo. Espada de cá, espada de cá. Passou, viu lá um ouro. Epa, ninguém está vendo. Pá,
passou e viu a prata. Ninguém está vendo. Vitória, vitória, vitória. Botou todo mundo para casa. Vencemos Jericó. Aí Deus disse: Josué, tem a cidade de Ai para ser conquistada. Aí Acã diz assim: 3.000 homens é suficiente porque a cidade é pequena. Aí vai 3.000 homens para a cidade de Ai, uma cidade pequenininha. 3.000 homens, cai a espada de uma cidade pequenininha. Morreram todo mundo. Aí Josué foi chorar e dizer: Deus, o Senhor falou que seria comigo, Senhor. Que o Senhor tinha dado na minha mão. E agora o meu exército caiu. Deus disse: tem pecado. Alguém quebrou os marcos. Alguém removeu os limites que eu disse que não era para pegar nada em Jericó. Josué, reúne o povo. Em cada tenda faça a vistoria. Deus sabia, mas Deus poderia ter revelado quem era. Mas Deus não revelou para Josué, só para o caba confessar o pecado. Aí Deus disse: tenda por tenda. Quando terminar as tendas, vai homem por homem. Mas tem pecado no arraial. Aí faz o sorteio, cai a tribo lá, o Acã. E aí, foi você? Foi não. É você? Foi não. É você? Foi não. Foi você? Foi eu também não. Chegou no Acã e disse: confessa, vai. Foi você? É que, né? É só uma capa. É só uma barrinha de ouro. É só uma barrinha. Mas era princípio. É só uma capinha, mas era princípio. Na onde que tá, Acã? Está na minha tenda. Vai buscar. Buscaram a capa. Buscaram o ouro. Buscaram a prata. Josué disse: destrói agora. Cadê a tribo? Toda a família, os descendentes de Acã. Venha cá. Vamos para o vale. Agora o povo começa a receber ordem. Apedreja. Quem quebra princípio merece ser apedrejado. Deus disse: mata. Quem quebra princípio, a vida é curta. Vou repetir. Quem quebra princípio, os seus dias são curtos. Acã, você poderia viver mais, mas se quebrou o princípio, hoje chegou o seu dia de você morrer. Porque Deus determinou que você tem que morrer, Acã. Tenha misericórdia. Misericórdia, Deus já teve. Era para você ter confessado, não confessou. Misericórdia eu quero, Acã, não um sacrifício, Acã. Saul quebrou princípios. E quando ele quebra princípios, Deus também disse: eu te rejeito, você não vai reinar mais sobre o meu povo. Davi quebrou princípios. Quando ele olha para Batseba, ou Batseba, ele olha para ela, deseja ela e manda buscar ela. Ele deita com ela, adultera com ela. Deus disse: quebrou o princípio, era para ir para a guerra. Quebrou o princípio, botou debaixo do pano. E eu vou falar. Deus vai expor esse pecado
Não, escute bem o que eu vou lhe dizer. Não se assuste se começar a aparecer algumas coisas por aí. Deus está, eu vou dizer do jeito que Deus está falando. Deus vai tirar de debaixo do tapete. Deus vai sacudir o tapete. Porque tem gente pegando a vassourinha e colocando o pecadinho debaixo do tapete. Mas o vento de Deus vai assoprar debaixo do tapete. Esta poeira vai ser sacudida. Porque dentro da igreja ainda tem princípios da vida. Pregar em pecado é quebrar princípios. Cantar em pecado é quebrar princípios. Tocar em pecado, evangelizar em pecado, dar santa ceia em pecado, é quebrar princípios. Orar pelos dons em pecado é quebra de princípios. E quem quebra princípio precisa recomeçar. Só que o problema, o caba não tem coragem de recomeçar para não perder título e cargo. Meu amigo, o que vale mais não é o seu cargo, é a sua própria alma. O que está em jogo não é o seu cargo, que cargo você adquire de novo. Passa uns anos disciplinado. Se precisar disciplinar, disciplina. Se precisar ficar de banco, vai ficar. Mas o que importa é a sua alma. A sua alma é mais preciosa do que o culto que você prega. Alamancho mandagancho mandaya anancho mebias bebimacanto mandacase. Deus está dizendo nesta manhã: é hora de consertar o altar. Anaia nebias Borobia macando Beriacando, Deus está dizendo: é hora de acertar a vida com Ele. Alabandacase, Uramandaracando, Remias. É hora da igreja se voltar aos princípios da palavra. Sansão, e eu termino, não dá, depois eu continuo. Sansão, ele quebra os marcos. Deus disse: Sansão, tu és separado. Não corta o seu cabelo, não bebe vinho, não toca em morto, não case com mulheres estranhas. Primeiro marco que Sansão quebra: mata o leão. Dias depois, come o mel da caveira do leão. Deus disse: quebrou o princípio, Sansão. Segunda coisa: festa na casa dos amigos, bebedeira. Quebrou mais um princípio, Sansão. Sansão casa com uma mulher, é filisteia. Terceiro princípio: já se tornou normal para ele. Tem muita gente que o pecado já virou normal, ninguém descobre.
ninguém vê. Você não tem que ficar preocupado das pessoas ver. Aquele que assenta no trono tem os olhos como chama de fogo. E eu já disse muito isso. E não digo mais. Se você vê alguém morrendo em cima do altar, porque às vezes quem morre em cima do altar é santo. Mas tem uma galera que está brincando com o princípio de Deus. De Deus não se brinca. De Deus não se escarnece. Porque tudo que o homem semeia, isto o homem colherá. Paulo diz que nós somos o templo do Espírito. E se nós somos o templo do Espírito, se nós destrói esse templo, Paulo disse, Deus vai destruir aqueles que destroem o templo. Zela do seu templo. Zela do seu corpo. Não entrega o seu corpo ao adultério. Você é casado, você é casada. Não entregue o seu corpo a patifarias. O seu corpo é santo. Você foi comprada. Nós estamos vivendo uma geração sem vergonha na cara. Uma geração que namora, beija, gaga, amassa, passa a mão aonde não deve passar. Uma geração profana. Uma geração que diz que quer viver o sobrenatural. Como? Sobrenatural em cima da cama de um motel. Sobrenatural atrás do muro das árvores. Uma geração que não respeita pastores, quer viver o sobrenatural, não viverá. Uma geração desobediente, não gosta de doutrina, não gosta da palavra, não verá o sobrenatural, não verá. Uma geração quebradeira de princípios e preceitos. Não vive o novo de Deus. Não vive. Não vive. Mas eu quero crer. Eu repito, mas eu quero crer. Mas eu quero crer. Mas eu quero crer que hoje os marcos de Deus vai voltar para o lugar aonde era. Vai voltar aonde era. Nós vamos voltar a ser aquela igreja dos anos 60. Nós vamos voltar a ser aquela igreja que quem taca a oportunidade vai olhar para o paralítico e dizer, levanta. Nós não estamos com essa pompa toda ainda, mas eu quero crer se os marcos de Deus voltar, se a palavra voltar para o altar, se a minha vida voltar para a palavra, Deus ainda batiza com o Espírito Santo, Deus ainda revela pecado, Deus ainda revela. Deixa eu ver quem está comigo, levanta a mão e recebe algo de Deus. Recebe de Deus pela palavra, pela palavra. Recebe algo de Deus pela palavra. Recebe pela palavra. Não remova os marcos. Não remova os limites estabelecidos por Deus. Eu vou dar um conselho para você aqui hoje. E no próximo culto, volte diferente. Tira tudo aquilo que impede você de crescer mais em Deus. Abre mão de algumas coisas, de alguns gostos que você tem.
Porque só assim nós iremos viver. E termino. A igreja Deus e Amor continua sendo a mesma. A doutrina ainda é doutrina. É doutrina. Eu estou falando doutrina. Aquilo que a igreja abole, ainda para a gente continua sendo um pecado. Ainda que para você não seja. Nós vamos preservar aquilo que nós aprendemos. Eu sei que isso aqui não tira glória. Nós vamos preservar aquilo que nós aprendemos. Pecado ainda é pecado. Missionário morreu, está na glória. Mas na igreja Deus e Amor tem pastor que ainda prega a Bíblia. Na igreja Deus e Amor ainda tem homem e mulher de oração. Na igreja Deus e Amor ainda tem aqueles que ainda preservam os seus cabelos brancos. Diferente de umas que começam a pintar para ficar mais jovem. A cara tá cheia de borracha, quer ficar novinha. Bota uma roupinha apertadinha, sai assim, ó. Apertadinha, apertadinha. Tá na hora de tomar vergonha. E aí quer parecer uma novinha. Irmã, vigia. Varão, vigia. Tu é crente, vaso. Tu é crente, terra. E se tu é crente, tem que fazer a diferença. Porque tem gente que está na igreja que a gente não sabe se é crente ou se é ímpio. Só que está na hora da gente começar a rever os nossos conceitos como igreja. Fica de pé, por favor. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Não se escandaliza, não. Eu sei que eu estou falando... gente, eu estou na fralda do ministério. Não tirei nem a fralda ainda. Eu estou no fraldário ainda. Eu sou um bebê ainda no ministério. Quantos aqui lembra daquela época que... Eu sei que hoje a gente está desconsiderando tudo isso. E eu sei que também isso não é um pecado. Às vezes a gente impõe coisas que não é um pecado, mas a igreja defende aquilo como é um pecado. Só que a gente entende que não é um pecado, mas se há uma regra e a igreja não concorda, se eu não concordar, eu não posso ficar no lugar. Você entra num tribunal, o juiz fala, condenado, você concorda? Se a pessoa é inocente? Você fala com o juiz, oh, isso é injusto, você fala com ele? Não fala. Por que na igreja você fala? Deus é Deus, o juiz é o juiz, você não fala com ele, você tem medo do juiz. Mas na igreja a Bíblia fala uma coisa, você retruca o que a Bíblia está dizendo. Eu não concordo com isso. Quantos lembram aqui? Vou falar de Santa Ceia. Só levanta a mão e dá um glória a quem era dessa época. Quem a lembra da época que na igreja só tomava Santa Ceia se visse na doutrina? Era quantas doutrinas que tinham vindo no mês para tomar ceia? Pelo menos? Quem pudesse vir 4 ou 5 vinha. Mas pelo menos? E como é que você não vem na doutrina? Não estou dizendo todo mundo, porque sempre tem gente vindo. Que tal nós voltar esse tempo de novo? Marcar presença. 3 doutrinas. Toma Santa Ceia.
Não vi na doutrina. Não, eu estou falando é coisa que a gente está esquecendo. Porque o culto de doutrina era o culto mais importante da igreja. E quem pregava não tinha tanto conhecimento quanto nós temos hoje. Hoje a gente esbanja teologia, conhecimento, hermenêutica, exegese. Hoje tem até doutorado dentro da igreja. E a gente? Quer doutrina? Quer não. Mas a gente vai começar a dar uma apertadinha. Para a gente não remover os marcos antigos, a gente vai ter que voltar aos princípios que a gente está removendo. Eu não vou fazer isso, mas as irmãs vão lembrar aqui, porque elas já passaram por isso. Quem aqui, as irmãs, que lá na porta, ou a esposa do pastor, ou uma obreira respeitada, ia lá na porta e media o seu sapato, o seu salto, a sua saia? Quem lembra? Quem era dessa época aí? Era bom ou era vergonhoso? Hã? Os crentes eram cheios de Deus ou vazio? Hã? Hoje a gente não marca presença na doutrina, não cobra tanto, e os crentes é cheio? Vazio. Por quê? Quando tinha pressão, o povo vinha e o povo era cheio. O culto não precisava de microfone. Igual eu comecei a orar aqui hoje. Vai orando, vai orando. Eu estava parando para ver o povo orar e o povo não ora. Mas na pressão. Uma pergunta. As irmãs, dona de casa, qual que é mais fácil? Cozinhar o feijão numa panela sem pressão ou com a panela de pressão? Qual que demora mais? A panela sem pressão ou a com pressão? Por quê? Porque com pressão 20 minutos está pronto. Sem pressão 1 hora e meia. Então Deus precisa colocar pressão em nós. Segura a mão desse crente aí, vai. Diga para ele: Deus vai colocar pressão na igreja brasileira. Não. Diga: Deus vai colocar pressão na sua vida. Deus vai colocar pressão na sua vida. Não, se ele já entendeu, faz como a panela de pressão. Começa a jogar o ar para